Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Overwhelmed 86. Hoje a gente trouxe duas convidadas aqui com um tema maravilhoso para mim. E além delas serem mães maravilhosas, profissionais maravilhosas, o que me levou a convidá-las é a maneira como elas tratam os seus filhos e lidam com o autismo. Eu tive duas passagens muito interessantes. Uma foi numa rodoviária lá em Santa Catarina, que eu comecei a interagir com um garoto e tal, e o garoto veio e me deu um abraço, até então tava normal, mas a mãe dele fez assim, eu fiquei assustadíssima. Falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Aí ela veio com os olhos tudo cheio d'água e falou, olha, meu filho, ele tá dentro do espectro autista e ele não se comunica muito bem. E o fato dele ter escolhido abraçar você foi muito legal. E o teu menino também, o Ravi, ele interagiu comigo, que é uma coisa que ele não costuma fazer também. E eu acho que eu sou muito agraciada por ter isso na minha vida. Muito legal essa parte. Então, nós vamos falar sobre o autismo hoje. Minhas convidadas, a Karen Kaline, ela é biomédica, especialista em estética e mãe do Ravi. E trouxe também a Guta Binotto. Binotto. Guta Binotto, psicóloga clínica, aromaterapeuta e mãe do Guilhermo. Guilhermo. Guilherme tá com quantos anos? Guilhermo vai fazer 7 agora em junho. 7 agora em junho. O Ravi tem? 2. 2 aninhos. Meninas, trazendo um pouco para o contexto, eu sou completamente analfabeta com relação ao dia a dia dessa... Como a gente chama? É uma realidade Uma normal. condição. Uma O condição. espectro, ele é uma condição comportamental. Só nada mais do que isso. Tá vendo? Condição comportamental. Então não é um distúrbio, não é uma doença, não pega, não passa. Às vezes passa porque pode ser genético, tá? Temos Mas essa... não assim, digamos... Não, no ar não. Eu não, peguei, não assim, encostar, agora eu estou, passa, né? assim. O óbvio precisa ser dito, às vezes é importante contextualizar isso. Então não pega, não passa. O autista, ele não tem um déficit de inteligência, na grande maioria das vezes, né? O Ele autismo em si não, mas ele pode estar correlacionado com outras características que vão daí trazer. Exatamente. É isso que eu quero trazer à luz agora pro mundo. Dentro do espectro autista, né? É algo muito amplo. Guta, traz pra gente o que é o espectro autista. De uma forma muito superficial, é justamente isso. Ele é uma condição comportamental aonde a pessoa vai ter padrões ditos fora do normal, né? Então foi lá traçado um padrão de normalidade. Quem não se enquadra dentro dessa caixinha de padrão de normalidade vai entrar em alguma questão de transtorno, seja ele no espectro autista, seja ele num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente segue com um monte de transtornos enquadrados dentro do compêndio de psiquiatria, que constantemente é revisto, atualizado, mas ele tem que ser revisado justamente porque o comportamento social vai mudando. E esses padrões de normalidade também vão mudando. Então, assim, há sempre essas questões da gente estar acompanhando junto com testes, com médicos, com profissionais capacitados, justamente para a gente entender até onde vai essa limitação comportamental e aonde a gente pode melhorar essa condição do comportamento do diagnóstico. Eu acho interessante a gente falar aqui, você trouxe esses dados bastante técnicos, né? A gente pesquisou isso e no Brasil estima-se que hoje há cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Isso? Sim. Em 2023, o CDC dos Estados Unidos divulgou que uma em cada 36 crianças tem autismo. Eu acho interessante que a gente escuta, às vezes, alguns comentários assim: ser autista tá na moda agora. Como se isso fosse uma escolha da pessoa, se a gente fosse lá na prateleira e falasse: hoje eu quero ser autista, hoje eu quero ser bipolar. E não é bem assim. Esses números, eles vêm crescendo não porque as pessoas estão se apoiando, né, num diagnóstico. Porque há o diagnóstico. Porque há o diagnóstico, não Porque é? a acessibilidade para se chegar nesse diagnóstico, ela tá muito mais fácil. Porque a sociedade, a escola, alguns centros, né, já estão mais capacitados e com né, os testes, o amparo realmente
pro diagnóstico coisas que a gente não tinha. Uhum. Então, por exemplo, assim, um dado só, porque né, sabemos que não tá aqui, mas que é muito legal. Hoje, o reconhecimento do espectro autista nas meninas. Durante a minha formação, eu me formei em 2009. A gente não ouvia falar sobre autismo em menina, porque não existia essa tabulação dos padrões. Não é que não existia autismo em mulher, não se testava tanto, não Olha se só. tinha tanto. O masking, né, que é uma forma do autista se mascarar e se dizer, as meninas têm mais habilidades sociais para disfarçar os comportamentos. Mas isso não quer dizer que elas não estavam sofrendo, que elas não estavam com as características delas. Mas hoje se tem muito mais fácil o acesso a um diagnóstico feminino de autismo. E como era feito esse diagnóstico antigamente, então? Ou não se diagnosticavam meninas com autismo? Era bem mais restrito. Tinha que ter, assim, as estereotipias muito fortes, Um grau mais grave, né? um não verbal muito alto. E mesmo assim ainda poderia ser só uma ansiedade, só uma depressão. Só não, né? Porque não é que não sejam importantes também. Mas não se colocava pra dentro do espectro. Eu acho Se muito tratava com outros transtornos. Eu Uma acho- bipolaridade. Sim, a histeria, né? Porque as mulheres sempre também, a foram gente tá acusadas indo, de ser histéricas, de serem loucas e tudo mais, né? É interessante que até para ser Na diagnosticada, a gente precisa sofrer. Enfim, estamos em março ainda, né? No mês da mulher, e a gente ainda tem mais um programa que vai ser muito especial para fechar o mês. Esse mês nós trouxemos somente mulheres, mas vamos voltar ao assunto do diagnóstico. O Guilherme recebeu o diagnóstico em 2019. 2019. Você recebeu o diagnóstico do Davi, um diagnóstico preliminar, na verdade, né? A gente começou a investigar para autismo ano passado. Fez 1 ano de investigação e mês passado a gente teve o diagnóstico dele. Então foi tipo 1 ano de investigação, ele agora tá com 2 anos e 4 meses, e em 1 ano a gente já teve o diagnóstico dele. Já é um diagnóstico fechado, mas Fechado. você ainda não sabe quais são as habilidades que ele vai ter mais facilidade e menos facilidade, né? Sim, é que assim, o autismo ele se muda todos os dias, né? O autista, na verdade. Hoje ele tem a dificuldade na fala, mas vamos supor que daqui 1 ano ele já consiga se desenvolver melhor nessa fala e em algumas outras coisas ele perca, porque com ele foi assim. A gente também percebeu e notou isso nele justamente por isso, que é um dos sintomas ali que a gente chama, né? Uma das características, que ele aprende uma coisa e depois ele, quando aprendeu algo novo, ele desaprendeu aquilo. Então, assim, Olha que ele teve interessante. isso de aprender uma coisa igual às cores. A primeira cor que ele aprendeu foi azul. Então, tudo pra ele era azul. Certo. Depois que ele aprendeu lilás, tudo era lilás. E ele esqueceu o azul. Igual quando ele falou mamãe, ele falava só mamãe. Depois ele parou de falar mamãe. Então, assim, tudo é uma rotina que não dá nem pra eu te dizer. Tipo, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele tem dificuldade ou não. Porque todo dia muda. Ele simplesmente arquiva, ele aprende Deixa eu ver se eu entendi. Ele aprende uma informação, então, uma coisa nova, aí ele arquiva para poder aprender a próxima. Aham. E às vezes ele volta. Agora ele, por exemplo, já voltou a falar mamãe, papai, vovó, coisas que ele falava antes e tinha parado, ele já voltou a falar. Mas por um tempo ele deixa de falar ou ele deixa de fazer aquilo e foca somente no novo. Essa foi a primeira característica que você percebeu que te levou a investigar o autismo? Não. Quando ele tinha 4 meses, até tava comentando com ela antes de a gente entrar, né? Quando ele tinha 4 meses, eu percebi que ele tinha alguma coisa de diferente. Mas eu não conhecia também o autismo. Pra mim é algo super novo, né? Quando ele era bebezinho e eu tentava falar com ele, olha pra mamãe. E o normal de você ver bebê é bebê sorrindo, olhando pra mãe, ou sei lá, olhar pra pessoa que tá se comunicando com ele, né? E quando eu olhava pra ele, ele não mantinha o foco em mim. O olho dele, ele não olhava pra mim. E aí eu vinha pra cá, tipo, vamos supor, ele tava olhando pra cá. Eu vinha pra frente dele, falava, oi, mamãe. Aí ele virava pro outro lado. E eu, oi. E aí eu segurava o rosto dele assim, olha pra mim, filho. E ele virava o olho, assim. Tipo, então, a primeira coisa que eu percebi foi esse contato visual que ele não Que tinha. não existia. E aí depois foi crescendo, eu fui levando pra pediatra. A pediatra, não, mãezinha, é normal da idade. Mas eu nunca aceitei aquele normal de idade, né? Acho que a mãe É bom sempre a gente sente ser alguma inconformada, coisa. né? Sim, eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso do que
não ir atrás. Concordo. Porque a gente tem que ir mesmo. Percebeu algo, é normal pra idade, não escutar ninguém. Se você percebeu, vai atrás. Por mais que não seja nada, mas se você percebeu algo, vai lá, tira sua dúvida. Você é a mãe, né? Uhum. Então a gente sempre sente que tem alguma coisa. Poderia mesmo ser algo normal, algo da idade, mas hoje a gente vê que não era. Então, e se eu tivesse acreditado, né? Ou não me importado com aquele sintoma, que era simples na época, Sim. mas que foi se agravando. Então, hoje eu dou graças a Deus que eu escutei o meu consciente e fui atrás. Escutou a intuição, né? É muito Sim, meu importante Deus. isso. Às vezes, você é mãe de primeira viagem também, né? O Ravi, Primeiro filho. o seu primeirinho. O Pedro também é meu primeiro e único. E então, a gente fica com uma sobrecarga de que às vezes nós somos super protetoras, a gente tá fazendo tudo errado, eu não sei o que eu tô olhando, daí sempre tem alguém pra dar palpite, né? Sempre. Uma coisa inacreditável, a pessoa que gosta de dar palpite na vida da mãe. Na fila do pão ainda, né? Porque você não tá nem conhecendo a pessoa e Não ela é tem toda a mesmo? autoridade, né? Ela tem toda a autoridade. Recentemente passei por uma situação em que a pessoa se achou no direito de dar de dedo na minha cara falando assim, você não é boa mãe? Eu falei, O quê? gente, falou a pessoa que tem... Enfim, não vamos entrar no mérito da questão, mas o caso é, se sou boa mãe ou não, quem tem que dizer é meu filho, seu filho, né? E o trabalho que a gente fizer, né, na vida deles, no futuro deles, o legado, né? E Guta, como é que foi pra você? Você é uma mulher firme, forte, né? Eu já te conheço de alguns outros carnavais, Né? e nós sabemos que você é porreta. Como é que você começou a enxergar alguma coisa diferente no Gui? Então, né, ao contrário da Karen ali, pra mim foi um pouco mais diferente, justamente por ter já o conhecimento técnico da faculdade. Ter a intuição, eu sempre levei muito em consideração a minha intuição, porque assim, né, uma coisa é o que me caiu por terra, vamos começar acho que por aí realmente. Nasce um filho, nasce uma mãe. Mentira, gente, nasce um filho, nasce um monte de medos, dúvidas, mas assim, a mãe vem num processo que ela se é coloca. construída todo santo dia, né? Né, vamos defender o negócio. Tem gente que, nossa, tem o dom, tem tem. bom pra elas. Eu não tive, eu precisei, eu admito que eu não tive. Eu precisei construir tudo isso ao longo do período. Como meu filho, ele tem, né, ele foi prematuro extremo, ele nasceu de 6 meses e meio, então assim, a gente já tinha todo um outro padrão de cuidados ali nessa fase. Porque ele demandava várias questões dessa prematuridade extrema dele, como baixo peso, e a gente tinha que corrigir a idade dele. Então, quando ele tinha 8 meses de nascido, que seria mais ou menos ali uns 6 meses e meio, quase 7 meses de idade corrigida, eu comecei a perceber os primeiros sinais de diferença. De alguma coisa, né? Mas aí não bastando, né? O conhecimento, eu ainda tinha o histórico do benção do meu marido. Falei, mas tenho que impulsar. Não é Beleza, mesmo? vamos segurar a informação. Seguramos a informação, porque naquele momento, pra gente, não era importante ter o diagnóstico. A gente só foi conduzindo de outras formas. Eu olhei pra cara do Vitor, que é o meu marido, no caso, né? O meu também. Gente, é o encontro das esposas dos Vitters. Eu olhei pra cara do Vitor e falei, olha, amor, eu realmente acredito que a gente vai passar por um processo de investigação do autismo do Guilherme. Não tem, tem sinais sim, ele já tem. Justamente porque ele era muito desenvolvido. Então ele já ficava na ponta do pé. Ele nasceu prematuro, então, aí vocês fizeram um nivelamento, vamos dizer assim, ele até gostou do nivelamento e falou, vou. Mas assim, como é que eu vou julgar a criança que fala com 10 meses sendo meu filho? Que delícia! Pedroca também falou com 10 meses, gente. Então, assim, não dava nem pra eu olhar pra cara dele e falar, fica quieto. E era legal porque ele tinha um repertório de 6 palavras. E a maioria delas ele falava direitinho, entendeu? Porque a gente nunca conversou com os nossos filhos, né? Que a gente é uma mãe mais Nutella, não é mais raiz, né? Não é tão Nutella, assim. Eu brinquei logo no começo, assim, que ele nasceu, eu falava, gente, eu devo ser a última mãe oitentista ainda existente, assim. Eu era a mãe que, desce aí que você vai cair, vai se machucar. Praguejava ainda, nunca, graças a Deus, nada aconteceu. Mas eu ainda mantive as raízes da mãe 80 ali, oitentista. Com 8 meses ele começou a ter sinais pra caminhar, então já tava na ponta do pé,
sentava em W. Foi na introdução alimentar aí que pegou muito nítido, porque a seletividade já apareceu. Por mais que a gente, que eu me esforçava. Porque assim, eu fiz todo um cronograma que o que acontece quando nasce uma mãe, um roteiro que nunca funciona, né? Não é Então, mesmo? beleza. Na verdade, funciona, né? Que não funciona Não dá- conforme o É o planejado. que a gente imagina. É, porque, a né, gente não sabe nem imagina. o que planejar. A gente delira num sonho lindo. A gente não é delira assim. num sonho lindo de verão, inclusive. Vai Não lá. é bem assim. E com isso tudo, da seletividade alimentar, ele começou a piorar. Porque ele, desde que saiu da UTI, ele já apresentava terror noturno. Só que começou a piorar, assim. De uma noite, eu levantava 22 vezes, porque ele não... Não é que ele Caramba! não é que ele acordava, ele entrava em terror noturno. Isso com que idade? Meses. Meses. Durou dos 8 meses até os 2 anos e 6 meses. Senhora sem psicóloga, dormir. terror noturno em um bebê de meses Por isso que é comum? por isso que é considerado terror noturno até os 4 anos de idade. Porque Até os ainda não 4. tem Mas com a meses sessão já de pode pesadelo. existir? Em dias de vida pode existir. Entendi. O terror Eu noturno, tô chocada com essa informação, gente. Eu tô imaginando o coitado do bebezinho, no, né, aconchegado no seu bercinho ali, tendo um terror noturno. então, o que caracteriza um terror noturno? Vamos lá. Né? É justamente esse. Ele estava dormindo, ele começava a chorar sem acordar. E a gente não pode acordar a criança. Seria um grau entre pesadelo com sonambulismo. Gente. E daí você faz o quê? Você fica sentada ali, acudindo pra ele não se afogar, pra ele não se engasgar, mas você não acorda, você não mexe, você não interage nessa situação que ele tá passando. E você espera ele voltar pra condição de sono calmo de novo. Porque ele não desperta. Jesus Maria José. Aí, ó, mães. Vocês estão reclamando dos seus pequenos? Ah, eles não estão dormindo no horário, alguma coisa. Você já Gente, imaginou? não autodiagnostiquem terror noturno. Conversa Exato, com pediatras. Pelo amor de importante. Deus, bebês choram durante a noite. É normal chorar durante a noite. Não, é normal 22 crises diferentes, tá? Mas, assim, a gente precisa entender que a gente tá falando hoje, realmente, de características muito específicas. Eu tô falando da Exato. minha experiência, Karen Da tá falando da experiência da experiência Karen. dela. Isso. Mas sempre foi acompanhado com um médico, tá? Não é coisa da minha cabeça, não tô inventando. E eu não deixei de acompanhar com profissionais porque eu conhecia por causa da psicologia. Cara, o que tá escrito no livro não se aplica na tua prática, porque é teu filho, é o outro. Exatamente, não é Né? mesmo? É a tua emoção que tá ali. Se o teu filho não dorme, meu amor, a tua sanidade de mãe não dorme também, você não tem como. E outra, psicólogo, procurar médico, ajuda. não atende ninguém da família, não atende gente Justamente conhecida por isso. justamente por isso, né? Né? Tem um motivo para que isso aconteça. Porque você precisa separar o que realmente é seu e o que é do outro. Enfim, voltando lá, né? Terror noturno. E beleza. Mas, como eu tinha ali o conhecimento ainda, olhei pra cara do Vitor e falei, a gente nem vai começar agora, porque não vai mudar nesse momento. O que a gente vai fazer? Cuidar, acompanhar e entender ali que vai ter alguns comportamentos, mas vamos observar e conhecer cada vez mais nosso filho, porque a gente vai testar ele só com 2 anos e meio. Daí meu marido olhou, tá bom, até os 2 anos e meio, a louca esquece a história, né? Eu guardei aqui, ele guardou ali, e a gente começou a mudar a forma que a gente tava lidando com o nosso filho. Por quê? A gente quis, não, porque começou a pandemia. Então tudo que já tava caótico piorou. Tá, eu queria muito que você chegasse nessa parte, Guta, pra gente falar sobre isso agora. Como é que foi na rotina familiar, nas expectativas também, porque a gente tem que levar em consideração que talvez os pais, os avós, os tios não tenham um conhecimento sobre o que é o autismo, e fiquem preocupados excessivamente, vamos colocar assim, né? Para não dizer que como é que foi para a família de vocês receber esse diagnóstico? E como é que foi para vocês também, enquanto mães, lidar com isso? Você já tinha um conhecimento prévio, né? A Karen, assim como eu, era uma total leiga no assunto. Então são duas visões muito diferentes a respeito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, pra mim, igual você falou, era uma coisa que eu era leiga, né? Na minha família a gente tinha exemplos de crianças mesmo, hoje já adolescentes, né?
que tinha alguma coisa diferente, mas ninguém sabia, assim, é autismo, porque não tem nenhum diagnosticado, né? Na família do meu marido já tem, só que também são crianças de 2 anos, de 10 anos, por ali. Então, assim, saber sobre, eu não sabia. Uhum. E de início, quando eu percebi que tinha alguma coisa, eu já comecei a aceitar aquilo de uma forma mais leve. Certo. Até porque a gente entende hoje que não é uma doença, né? Não é algo assim fora do comum, de tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não tenho né? acesso, como é que eu vou cuidar do meu Sim, filho? hoje em dia né? já tá bem mais tranquilo em relação a tratamentos, sociedade, né? Já aceita melhor. Claro que não é algo assim, nossa, um sonho que a gente queria, mas já tá melhor. Então, de início, particularmente eu, Karen, aceitei numa boa. Meu marido, ele nunca foi aquele de tipo, não, pelo amor de Deus, é contra. Mas também ficava naquela, será? Eu acho também que não é nada. Mas se eu dissesse assim, eu vou, ele vai, eu não vou, ele não vai. A Então, turma assim. deixa disso. Você sabe que na dinâmica familiar, no caso da gente, é o contrário. O pai do Pedro é o. Meu Deus, vou levar pro hospital e não sei o que. E eu só deixa disso. Ai, calma! Tá, caiu, levanta. Ah, tá sangrando? Aí vamos dar uma olhada, né? Talvez a gente. Vamos botar um pano. Botar um paninho, curativo. uma água oxigenada. Sim. E aí, assim, já o meu marido também, ele aceitou, foi comigo. Já a minha mãe, meu Deus, ela era essa do tatatata, né? Aham. Ela, não, isso é loucura, pra quê? Aí ele começou a fazer terapia muito cedo, desde bem novinho. E todo dia, e até hoje, todos os dias ele tem terapia. E aí ela, meu Deus, é muita coisa. Pra quê? Que desespero. Tá vendo que ele. E aí ela falava assim: o meu filho não tem nada, ele não é doente. Se eu não entendia, ela entendia menos ainda, né? Sim. E aí é onde eu falo, onde a gente tem Já que ter classificando o autismo como se fosse uma doença. como uma doença. Né? E eu tentava explicar, mãe, mas não é assim, não é uma doença. Ele não vai ser uma criança assim, meu Deus, que, né, não tem como fazer nada. É só uma forma diferente de lidar com ele, onde a gente tem que ir atrás para quê? Pra gente também aprender, né? Exatamente. Porque imagina, uma criança já é difícil de lidar. Já é difícil de você criar uma criança, né? Educar e tudo. E quando ela tem o autismo, é totalmente diferente. O jeito dela de pensar, o jeito dela de agir. Então, se a gente tem que aprender tendo uma criança autista, mais ainda. Porque daí você foge de todos os padrões. Todos os né? padrões. Tudo que vem assim, a criança é assim, a nossa criança não é assim. Ou pode ser assim. Ela é, mas isso, não necessariamente naquela faixa etária, Sim. naquele Exato. momento, naquele ciclo que ela tá inserido. Exatamente. Essa é uma das grandes Que dificuldades. eu lembro que o Yuso, que é o pediatra do Pedro, graças ao bom Deus, desde que ele nasceu, eu tive a sorte de ter esse homem na nossa vida. O Yuso sempre fala assim: mãe, é normal pra quem? Isso. Tá na idade pra quem? É um marco de desenvolvimento em tal idade baseado em que parâmetro, não é? Então ele sempre fala, porque sempre tem, né? A mãe típica também escuta Sim. aquelas besteiras, né? Ah, por que que não andou ainda? Por que que não falou ainda? Por que que não comeu ainda? Por que que não... Porque é o tempo dele, gente. Não, porque a mãe olhou pra cara da criança e falou: "Não, você não vai andar. Hoje eu eu decidi. Vou te carregar no colo, Vou tá te carregar. sério." Ai, que delícia. 20 quilos no colo, ai, amo! Isso é, né? E foi, voltando pra questão da família, era justamente isso também. Quando saiu o diagnóstico, aí veio o contrário, porque todo mundo, mas não tem nem cara de autista, mas ele fala, muito, mas ele muito. caminha, amor. Não tem cara de autista, Aham. maravilhoso, né? Porque, Eu escuto a mesma coisa. Mentira. Mas o Ravi não tem cara de autista. Eu falo, gente, mas não é cara. mas não é Cara, raça, olha. né? Não é etnia. Pelo amor de Deus. Não é uma síndrome genética que vai trazer uma característica Física, né? É. Ele é uma questão comportamental. Exato. Ponto. Tá dentro da cabecinha. É padrão de funcionamento. Sim. Então, beleza. A minha família, logo no começo, todo mundo, não, beleza, não tem nada. Ok. E assim, porque eu não fiz diagnóstico pra impor que... para as outras pessoas que, agora, pobre, coitado do Guilhermo, Sim. tem autismo. Parece que a gente Não. vai buscar diagnóstico pra, tipo, Pra ter nossa, essa não vítima. pode falar do meu filho porque ele é autista. Bem pelo contrário, eu Ai, pelo gente, menos que encarei. triste, né? Ai, As pessoas de alma tão pequena, remendo. Ai, gente. Eu pelo menos encarei do tipo, beleza, temos uma condição, vamos então trabalhar melhor essa condição. Uhum.
E foi muito legal, porque no começo, todo mundo, beleza, falei, beleza. Então, ó, segue o baile, não tem nada, trata normal, do mesmo jeito que você trataria qualquer um. Sim. Mas você não deixa a gente tratar ele igual. Eu falei, mas vocês também não ajudam, então assim, né? Trata normal dentro dos limites que tem. Por quê? Era 40 minutos que ele tinha de convívio. Fora isso, a bateria social dele acabava. Se eu deixasse passar por isso, ele ia entrar numa crise de ansiedade muito grande, a qual poderia trazer as crises de compulsão que ele já tinha apresentado. Então, não é que eu era uma mãe rígida que não queria que a família se envolvesse. A família tinha um tempo. Ele não ficava longe. Ele sofria de ansiedade de separação com 3 anos de idade, que é marco dos 9 meses. E ele ainda continuava apresentando. E tava tudo bem. Então, o que aconteceu? Eu me reajustei, eu parei a minha vida e vivi em função. Não me culpo de nada, não cobro nada. Foi importante para hoje, com quase 7 anos, eu estar aqui, eu ter hora, eu ter uma rotina. Mas aquele Você construiu isso, né? Aquele período durante esse foi período quando eu todo. parei de trabalhar, porque eu tentava trabalhar e não dava, enfim. Hoje, a família olha, meu Deus, como é nítido os comportamentos dele de autismo. Por quê? Hoje, a idade dele Já mudou. permite. Então, é óbvio que com 2 anos e meio, 3 anos, mas a fala é diferente. Ele não tem cara. É que é o que é normal. O andar é diferente. E a gente tem que entender, as mães também têm que entender que o diagnóstico vem, mas que sim, continua sendo uma criança normal. Vai passar pelos marcos, vai passar pelos mesmos marcos. Sim. Só que no tempo deles. Você comentou que o Vitor também tem um... A gente resolveu não pagar o diagnóstico, mas porque o neurologista olhou e falou, beleza, vamos fechar o teu. Eu falei, não, já tá fechado, ok. Tá já ótimo, já entendemos. Me diz uma coisa, como é que você, né, como esposa, vocês estão juntos há vários anos já? 10 anos de casado. 10 anos de casado, fora De... a parte do namoro. É difícil um adulto, alguém chegar na fase adulta sem o diagnóstico? Como é que é a vida Super desse... comum, meu amor! Não, é difícil pra... Como é que é pra pessoa chegar na idade adulta? Lógico que você vai falar de maneira geral, porque tem várias particularidades, cada espectro, cada pessoa e tudo mais, cada contexto social também, né? Mas o adulto, ele pode desconfiar de algumas coisas, ele pode ir atrás. Como é que foi para ele chegar, por exemplo, aos 20 anos de idade sem um diagnóstico? Como é que deve ter sido a vida dessa pessoa? O histórico bem breve do Vitor ali, o que a gente sabe? Ele reprovou 3 vezes na 7ª série, porque nas provas de matemática ele fazia a conta inversa. E não batia o quadradinho que a professora queria lá dentro da prova. Então, na época não tinha outras provas, ele não tinha diagnóstico, não fazia prova diferenciada. E talvez na época nem tivesse esse tipo de coisa, já tinha, né? mas assim, a família dele... Incomum. Normal, o padrão dele, beleza, é o jeito dele, a gente vai respeitar. Você trouxe a questão que a sua família sempre falou que era, é preguiçoso, não sei o quê. O padrão de funcionamento do Vitor, ele sempre foi, né, interessado nas questões de tecnologia. Então, assim, beleza, tá dentro de casa, tá jogando, tá se desenvolvendo, tá trabalhando. Ele começou a trabalhar com 16 anos com arte visual porque ele preferia do que estudar. A família falou que beleza, ele ganha... Então, assim, as pessoas, o autista, ele vai se adaptar, né? Principalmente esses verbais, principalmente os graus de menor. Porque o que é grau? Uma coisa que eu acho bem legal a gente deixar claro, gente. O que é quando a gente fala em grau, que tá mudando de novo essa nomenclatura, mas enfim. Grau 1, grau 2, grau 3 de autismo é grau de suporte que essa pessoa precisa. Não tá dizendo que é um grau leve, porque é leve o comportamento. Entendi. É grau 1 de suporte. Essa pessoa, ela vai conseguir... no grau 1, você tem que ficar atento ali, porque ela não consegue, por exemplo, se alimentar sozinha. Mas todo o resto ela faz. Entendi. O grau 2, ele não se alimenta sozinho, são exemplos. Ele não se alimenta sozinho e ele não consegue ter o risco de perigo ao atravessar a rua. Então ele precisa de alguém para sinalizar comida e segurança. O grau 3 não se movimenta e não se comunica, entende? É o grau de suporte que a sociedade e a outra pessoa tem que trazer. O Vitor, né, sempre se desenvolveu e foi tranquilo. Só que quando o médico falou isso dele, eu olhei para ele com outros olhos. Então a expectativa que eu tinha frente ao meu marido mudou.
Porque, poxa, mas eu te peço um negócio, demora 10 vidas. Cara, demora 10 vidas porque é o tempo dele de processar. Não é só mal de marido. Não, a Aí cada todo mundo agora vai Não, falar isso que é o muito marido real. Agora todos os autista. maridos é autista, né? a cada aquela 6 coisa. meses eu vou te pedir vou te lembrar que tem que trocar. É tipo isso, mas eu também me identifico com ela. Porque assim, o meu marido também não tem diagnóstico fechado. Mas a gente também, depois que começou a investigar o Ravi, e a gente fala que a maioria das vezes que é genético vem do pai, né? E aí a gente observa muito. Eu comecei a observar ele melhor. De ver o jeito dele, coisas que eu reclamava demais, demais. Tipo, ele é o tipo de pessoa que ele tá aqui, ó. A gente tá aqui conversando. Eu tô falando com ele, olhando pra ele. Ele parece que não tá me ouvindo. E aí ele tá me olhando, eu falo, tu tá me escutando? E ele, hã? E antes aquilo me dava uma ou ira, pior, né? né? Aquela coisa assim, meu Deus, como que eu tô falando contigo, tu tá me olhando e tu não tá me ouvindo? Como assim? Presta Tu não atenção tá em prestando mim. atenção no que eu tô E aquela dizendo. coisa já começava aquela loucura, né? Aí hoje em Ou dia eu pior, falo, né? Quando você tá olhando, assim, a pessoa tá te olhando fixamente, ou ela aham, tá olhando pra qualquer outra coisa. Aí você fala, tu tá me escutando? Daí ele fala, sim, escutei, e ainda responde. aham. E só que ele não tava fazendo contato com você, não tem como você adivinhar. Exatamente. Igual às vezes ele fala, mas eu já te respondi. Eu acho que ele responde da mente. Mentalmente. Eu juro, ele responde na mente dele, porque na cabeça dele realmente ele respondeu, ele se comunicou comigo. Mas não, ele não respondeu e ele não se comunicou. Então, depois que a gente também tem esse diagnóstico do filho, a gente passa a olhar as outras pessoas de uma forma diferente, né? E entender melhor também, porque depois que eu entendi que ele também tenha, eu falo, cara, tá tudo bem. É o seu jeito, é a Tudo sua bem. vida. Olha, aqui a gente vai fazer um gancho muito bacana. Obrigado por terem compartilhado as experiências dos maridos. Vitors, por favor, É. não E aí, fiquem nós bravos são com a gêmeos gente. ainda. Porque assim, ó, olha como a empatia, como se colocar no lugar do outro é importante e é diferenciado. Você só conseguiu, a gente só consegue, você não, a gente, na verdade, só consegue entender certas coisas a partir da dor. A dor, no caso de vocês, foi ver o desenvolvimento do filho de vocês diferente, precisando de um suporte diferente, né, de coisas diferentes. E automaticamente você já volta para o outro olhando de um jeito, viu? Mas e será? E será que ele não tem também? Talvez, se o meu filho funciona assim e aquela pessoa agiu da mesma maneira, talvez eu devesse ter um pouquinho mais de paciência, de empatia. Já pensou que lindo que seria se a gente conseguisse fazer isso com Todo mundo. todo mundo? Com todos os aspectos da vida, diminuir a intolerância, diminuir a expectativa, né? Não jogar uma expectativa irreal, uma carga sobre o outro, um jugo desigual, né? Para que, até porque ninguém é obrigado a satisfazer as nossas expectativas, né? Relacionamentos a gente constrói em ceder, em estar próximo, em Em dar ensinar, pra aprender. poder, né? Em Exato. trocas. Como que a gente está fazendo aqui? Isso é um relacionamento maravilhoso. A gente está trocando conhecimento e difundindo conhecimento ainda, né? Gostei. Adorei esse negócio aí. Quando eu acho bem, se a gente pegar para o modo geral, né? Por que tantos diagnósticos recentemente, Por né? quê, Guta? Talvez, se a gente só parar e olhar que é talvez a grande população buscando informações, Exato. buscando realmente se entender. Quando que vai parar o diagnóstico? Quando todo mundo aprender a respeitar que o outro é diferente. E que a expectativa quem cria é você. E quem vai ter que Sim. lidar com isso, com a diferença do outro, com a expectativa, com aquilo, é a gente mesmo. Exatamente. Então, por isso que vem toda essa investigação. Quando você me pergunta ali, como é que chega na idade adulta sem um diagnóstico? Chega! De que jeito? Chega. Difícil. Só Deus chega, sabe, meu né? bem. Só chega. Mas da mesma forma que a pessoa que sofreu maltrato emocional na infância, a pessoa que sofreu maltrato físico, de que forma que ela chega? Chegando. Exato. Agora, o que cada um vai fazer com isso daqui pra frente? Isso é um momento que a gente tem que realmente olhar para todo mundo. O que a gente vai fazer com o diagnóstico do nosso filho? A gente vai enfiar crachazinho lá de quebra-cabeça só pra furar a bonito. fila do mercado e estacionar na porta do banco? Vai resolver? Não, nada. Vai estimular o desenvolvimento do meu filho? Primeiro que não vai ajudar nem o teu filho, nem Nem a o resto da sociedade sociedade. pronta. A gente né? precisa ter consciência de que o crachá, ele realmente existe para que, quando o comportamento não esteja adequado, a outra pessoa não venha se intrometer.
a pessoa possa entender, parar e respeitar o espaço daquela família, daquele momento ali. Justamente, Não porque é? tem crianças que vão falar mais alto, que vão gritar, que vão rodar em círculos ali, vão se jogar no chão. E, gente, se for uma birra de uma criança de 2 anos de idade, deixa ele com a mãe dele. Se ela não te pediu ajuda, deixa! Ela tá fazendo o que ela consegue. Gente, dica muito importante. Sim. Repita, Guta, por favor. Filha dela, ela sabe melhor que ninguém. Se tá jogando, se jogou no chão, não se mete. Não se mete. Você olha, é seu? Não, Não. né? Então vai. A criança, Segue a a criança vida. tá, ó, né? A criança tá sendo maltratada? Né? Não. A criança tá machucada? Não. Ela tá jogada no chão, gritando igual, sei lá, Porque justamente Pincher. nesse caso a gente vai pegar tanto a típica quanto a atípica. Por que Exato. elas se jogam no chão? Pra se regularem. Elas têm 2 anos. A gente com 40 não regula emoção, quem dirá com 2 não anos? tem como, gente. Se a gente Tá pudesse, a tudo gente bem. também se joga no chão. Na verdade, a gente não joga, né? Na verdade, eu gostaria muito de morder o coleguinha. É, tipo isso. Aham. Às vezes, me jogar no chão, assim, morder o coleguinha seria a solução mais Pesada do maravilhosa. momento, né? Aham. Mas como a gente não pode, a gente usa umas droguinhas, né, Guta? Eu quero que você fale sobre essas droguinhas, como essas... É brincadeira, tá, gente? A gente vai falar sobre alternativas agora, né? Porque algumas crianças precisam de suporte medicamentoso, outras precisam só de terapia, de fisioterapia, auxílio. E o Guilherme passou por uma fase que ele precisou de tratamento medicamentoso. Não, ele teve sugestão, mas daí Teve sugestão. é, Me conta como é que você virou essa chave e Karen também trazer a sua experiência com as terapias no desenvolvimento do Ravi. as terapias em si, a gente sempre continua fazendo. Ah, eu até queria te fazer uma pergunta antes. Você falou que faz diário, você fez Denver? Você faz Denver ele? Também. Eu faço uma Massachusetts High. Não, é porque é justamente isso. Porque que ela faz Que é diário Denver. e Metodologia. a metodologia, obrigada. A metodologia da terapia comportamental ali, da Entendi. psicologia que vai fazer. Então ela Ok. faz o método Denver e o Guilherme sempre fez método ABA. Que daí é uma vez a semana, 2 vezes na Ele semana. faz os dois, na verdade. Só que o Denver é mais em casa, né? Que a gente faz o ABA lá no consultório com as terapeutas e traz o Denver pra casa. Que é que a gente continua essa terapia em casa. E aí a gente tem esse apoio das terapeutas pra nos ensinar a como continuar essa terapia em casa, porque assim, a gente sabe que 1 hora, e ele faz 1h40 o ABA, e faz 2 vezes na semana. Mas é um tempo curto, um tempo pequeno, para o que ele precisa desenvolver ainda. Então a gente faz as terapias ABA e traz para casa para continuar essa terapia. E aí é onde elas ensinam o que a gente deve fazer, como agir, como fazer com ele em questão de comer, de socializar, vai de começar. pedir ajuda, né? A forma dele de lidar. Maravilhoso, que é o que vai começar a acontecer lá em casa agora. O Pedro tá fechando um diagnóstico também de ansiedade e que leva ao déficit de atenção. Então ele não tem TDAH, né? Todo mundo, TDAH. Uma vez uma certa pessoa chegou a me sugerir que ele deveria tomar Ritalina. Um garoto que gabarita a prova Cascavel precisa de Ritalina. Eu falei, moça, né? Volta pra realidade, cada um no seu quadrado, a senhora deixa pro neurocientista que ele tem que fazer, pro psicopedagogo que ele tem que fazer, a senhora faz a sua parte. E aí, essa é a parte mais importante, eu acredito, porque o que ela vai desenvolver com o Pedro dentro do consultório é desenvolvimento dele. Agora, como eu e o núcleo familiar do Pedro, isso envolve amigos, colegas, pessoas que fazem parte do dia a dia do Pedro, a gente precisa aprender a lidar para não passar dos limites também. Afinal de contas, graças ao bom Deus, a gente está começando agora, né, a tratar já. Coisa que nós não tivemos oportunidade na nossa idade, né? Então, a gente precisa aprender, né? Precisa ter essa lição de casa. Sim. É ótimo. Fora isso, que mais de terapia que ele faz? Ele faz fonoaudiologia e terapia ocupacional. Muito bom. Que, nossa, terapia ocupacional eu digo que foi assim um divisor de águas, né? É manual? Também. É? Ele é tudo, na verdade. Vai englobar Uhum. todos os comportamentos dele. Tanto social, comunicativo, o pegar nas coisas, né? Sim, A forma sim. de pegar. Tudo isso ela vai desenvolvendo lá na terapia. Legal. E foi com ela que a gente conseguiu trazer o foco dele.
de olhar no olho, né? Porque de início a gente começou a terapia ocupacional e depois a terapia ABA. Só que até a gente conseguir uma terapia ABA que seja funcional e que foi boa, porque também tem isso, né? Os desafios de encontrar uma boa terapia. Porque E, na verdade, na aba, entrando, né, pra parte técnica mesmo, é muito da mãe poder vincular com o terapeuta, porque a aba nada mais é do que a associação de comportamentos que o terapeuta vai trabalhar dentro do consultório, mas que a mãe tem que fazer em casa. Porque ela é uma conduta de comportamento, é aquilo que você quer modular de comportamento. Sim, entendi. Então, a comunicação de mãe e terapeuta tem que ser muito legal. A confiança, a estabilidade, né? Criar realmente essa relação, porque senão não vai funcionar. Senão não tem como. Não funciona. Vou perguntar, Mas só pedir pra você falar, então, voltando sobre rapidinho isso, sobre as terapias os óleos complementares, essenciais. é justamente isso. A solução natural, ela vem realmente para auxiliar o suporte. Por que eu comecei a utilizar os óleos essenciais? Comigo, no meu quadro. Porque a hora que chegou o primeiro óleo, abriu o peppermint, o menino chorou desesperadamente. Porque ele é autista, porque ele tem uma hipersensibilidade olfativa. Eu passei mais de 1 ano utilizando óleo essencial sem poder ligar um difusor na minha casa. Hoje, para uma pessoa, você falar isso parece absurdo. Ah, então não funciona. Não, mas a gente vai encontrando maneiras. Se a gente não, a gente simplesmente não precisa desistir das coisas. Então, o recurso do óleo essencial, ele não substitui as terapias. Ele substituiu, no meu caso, por opção minha, a medicação. Então, meu filho não é medicalizado na parte neurológica porque eu escolhi. E enquanto eu estiver dando conta com os óleos essenciais e as terapias, tá tudo bem. Pra que eu comecei com os óleos? Pra ele dormir melhor. Eu lembro que você comentou comigo que a pessoa às vezes acha assim, ai, meu filho tá com 42 de febre, 1 hora da manhã, a pessoa liga pra Guta pra perguntar que óleo que vai dar. Meu Deus A do Guta fala, céu. vai pro hospital, criatura! Tá maluca? Então não precisa ter nem 8, nem 80, né, Guta? Tem que ter um equilíbrio ali. Gente, é só... Ai, mas ela não deu o remédio pro filho dela. Gente, eu não dei Tá respiração. legal? Tá, eu dou conta. A Tá dando escola, conta? a escola não Mas- voltou a reclamar. Não me deu devolutiva do tipo, volta com ele lá porque a gente precisa. Porque a gente tem uma rotina. Então, assim, agora ele entrou no primeiro ano. Ele já tem todo um comportamento. Ele foi. Segunda-feira ele tava doente, eu mandei pras meninas aqui que bateu febre e tudo mais nele. Beleza, eu passei o dia em função de tratar ele com as soluções naturais, mas eu falei, filho, quer remédio? Ele ergueu uma camiseta. Pra eu passar óleo. Pra ele o remédio é o óleo. É o óleo. Tá E ótimo. beleza, e passou, e amenizou. Ele vai pra escola, ele olha pra minha cara, tá, beleza, cadê o negócio do perfuminho? Porque eu expliquei pra ele que é perfume. Foco, concentração, a gente usa pra ele antes dele ir pra escola. Ah, por quê? Eu quero que ele seja um robozinho? Não, é porque eu preciso que ele sente e escute o que a professora tá falando. Exatamente. Porque senão ele não vai conseguir. Ele não consegue sentar e não tá se mexendo e chutando e batendo perna e não sei o quê. Ele precisa de outros estímulos. Eu preciso silenciar alguns e despertar outros. Então é pra isso. O óleo essencial que a gente utiliza é pra ele dormir, é pra ele comer melhor, é pra me auxiliar na rotina. Não vai tratar o autismo dele, porque não é essa a intenção que eu utilizo os óleos essenciais, porque eu não acho que seja uma doença que precisa de tratamento. E vai trazer com que a gente consiga manter a previsibilidade da rotina que é tão necessária no autismo. Manter uma rotina. Manter uma rotina Previsibilidade. é fundamental. E não só fica a dica também, né? Manter uma rotina é importante para qualquer criança, gente. Ter rotina do sono, ter hora de acordar, hora de dormir, hora de comer. Porque de comer eu sou um pouco mais flexível, eu confesso. Porque o Pedro se alimenta muito bem, sempre se alimentou. Mas a rotina, ela é vital e ela é importante, né? Para todas as crianças. Para adulto também. Para adulto, principalmente. Gente, rotina é um negócio de organização e Ah, planejamento. não é enfadonho, é organização e planejamento. A gente, pra gente poder cumprir com todos os compromissos que a gente tem ao longo do dia, a gente precisa ter essa rotina. A gente precisa saber que horas a gente vai acordar, quanto tempo a gente tem até a gente poder Exato. dormir. Isso aí. Né? Meninas, eu acho que a gente ficaria aqui conversando Horas. horas, porque tá um papo muito gostoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por serem essas mulheres maravilhosas, casadas com autistas e mães de autistas. Que maravilhoso! Que maravilha ter essa oportunidade de se colocar num lugar de
quer dizer, não vou nem falar marginalizado, mas que é diferente e poder trazer uma visão, uma luz diferente sobre esse assunto. Obrigada, Guta. Imagina, obrigada você pelo convite. É Imagina. importante a gente trazer essas questões realmente para mostrar que tá aí, tá todo mundo e que vai ser diferente e que cada um vai criar a sua experiência, E Exatamente. que tá tudo bem. né? E que tá tudo bem, exatamente. Então, gente, cada um no seu tempo e tá tudo bem. Mês que vem, o mês de abril, dia 2 de abril, meninas? O dia, 2 de abril. dia 2 de abril é o dia fixado pela ONU, Da conscientização do autismo. pela ONU, não, perdão, pela OMS, né? Como a conscientização mundial do autismo. Isso. Vamos entrar, então, no Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo. Se alguém, né, tiver as pessoas que estão nos assistindo tiverem algum projeto, alguma história para compartilhar durante esse mês de abril e quiser mostrar isso para a sociedade, nós estamos abertos a sugestões. Você entra em contato pelo Instagram ou pelos comentários ali no YouTube e a gente entra em contato. É isso? Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença. Vocês, Obrigada. muito obrigada pela audiência. A gente termina mais um Overwhelmed 86 aqui e eu espero que vocês estejam comigo no próximo programa. Um beijo. Até a próxima.